galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer um conteúdo importantíssimo para você organizar seus estudos, que são os eixos temáticos da BNCC. BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que é aquela que orienta nacionalmente as medidas da educação brasileira. O Enem é uma prova baseada aqui nessa base, né? Então o Enem traz aí as diretrizes e os componentes dessa base. E os nossos eixos temáticos apontados pela BNCC podem ser aproveitados no estabelecimento da sua redação. Por que eu estou falando isso? Porque isso pode organizar os seus estudos. Seu tema necessariamente vai sair de um dos eixos temáticos que eu vou falar aqui. Então, você precisa começar a organizar para saber o quanto que você conhece de cada um deles e o quanto que você consegue aprofundar sobre cada um deles. Se não, a gente para e dá uma estudada, a gente para e dá uma analisada. Quais são os meus eixos temáticos a serem abordados? Ou seja, o que pode aparecer dentro da minha redação do Enem? O que pode aparecer dentro da prova que eu vou ter que fazer lá no dia 9? Primeiro, meio ambiente. Meio ambiente é um eixo temático da BNCC, é um eixo temático que não aparece há muito tempo e é um eixo temático que tem um grau de atualidade bem interessante, porque a COP30 vai acontecer agora em 2025. Então pode ser que a prova requeira que a gente converse aqui algumas questões. E aí a gente tem, né, conjunto de discussões que vão abordar a relação entre a sociedade e a natureza. Então é um problema que direciona questões naturais, sempre a partir dessa conjunção com a sociedade, porque a gente sabe que o Enem é uma prova muito social. E aí a gente pode pensar em preservação ambiental, né, então manter o meio ambiente, sustentabilidade, ou seja, desenvolver a sociedade de maneira a garantir o usufruto para gerações futuras. Mudanças climáticas é possível também pensarmos nos efeitos dessas mudanças climáticas, nas variações que a gente tem, os usos responsáveis dos recursos naturais e impactos das ações humanas, ou seja, consumismo, né? O quanto que esse consumismo gera lixo, se esse lixo é descartado adequadamente, se esse lixo é gerido de maneira devida, a relação com aquilo que já caiu na prova, com os povos tradicionais. Então, o respeito a essa terra que é sagrada para uma parcela da nossa população. Ou seja, a gente vai ter aqui vários conjuntos dentro desse eixo que caracterizam a construção do equilíbrio ecológico dentro dessa relação, dessa lógica relacional de meio ambiente e sociedade. Meio ambiente é o nosso primeiro eixo possível. Segundo eixo, economia. Economia. Carlinha, mas assim, eu vou ter que falar, né, de microeconomia, eu vou ter que falar de elasticidade. Não. Lembra, você está fazendo uma prova de nível médio, por favor. A gente vai ter que falar de maneira geral, né, sobre produção, distribuição e consumo, né, de bens e serviços. Ou seja, essas relações econômicas dentro de um plano mais macro, para refletir sobre problemas sociais. Lembra? A redação do Enem é uma redação de levantamento de problemas, de questões sociais, de coisas que estão acontecendo e não deveriam. Então a gente vai pensar na desigualdade social, como ocasionada pela economia, no mercado de trabalho, na globalização, políticas econômicas, tecnologia e inovação. Tudo isso que direciona a organização própria da nossa realidade, do mundo que nos cerca. Por exemplo, se eu pego aquele tema do desafios para combater a invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher no Brasil. O trabalho de cuidado da mulher pega essa premissa também da economia. Por quê? Porque eu tenho um grupo social que está desempenhando uma função que não é remunerada. Então eu estou trabalhando, mas eu não sou paga para isso. Ou seja, eu tenho problemas econômicos. E as mulheres lutam pelo direito de trabalhar. Não! As mulheres lutaram pelo direito de terem seus trabalhos reconhecidos, de serem remuneradas. Porque trabalhar, as mulheres sempre trabalhavam dentro do ambiente doméstico, que é um trabalho que a gente não reconhece, que não tem folga, que não tem licença, nada disso. Então a ideia do eixo economia é que eu aborde os dilemas sociais a partir dessa perspectiva da intermediação do capital. Tá? A ideia aqui é que eu vou intermediar pelo dinheiro, pensando sempre como que essas relações econômicas afetam a vida em sociedade. Mais um eixo possível para a gente é a saúde. E saúde, lembra, tem vários eixos, porque para a OMS, saúde vai interligar os eixos mental, físico e social. E agora você descobre que provavelmente nunca foi saudável na vida, né? Saúde, então. Pega a saúde mental, os estigmas da saúde mental, por exemplo.
Saúde vai falar também das questões físicas, então combate à doença, profilaxia, prevenção. Combate à saúde vai falar também da saúde social, de eu ter uma relação adequada com os demais, que eu me insira nessa sociedade de maneira pertinente e produtiva. Compreende discussões sobre, promoção, ou seja, incentivar, prevenção, evitar e recuperação, tratamento da saúde da população, envolvendo temas como políticas públicas de saúde, desigualdade no acesso ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Isso aqui também direciona um tema que apareceu no Enem PPL, na segunda aplicação, que era as desigualdades regionais do Brasil, os desafios para combater as desigualdades regionais do Brasil. A gente podia abordar justamente essa dificuldade na distribuição da saúde. Saúde mental, epidemias. Carlinha, você acha que epidemia, né, vai aparecer lá a pandemia e tudo mais? Não acho que é a pandemia direto, a pandemia de Covid-19, né? Já tem um tempo isso aí, já está um pouco batido. Mas a gente pode ter sim uma exploração a partir dessa lógica da epidemia. E hábitos de vida, né? Então, propiciar hábitos de vida saudável para a população, combater o sedentarismo, combater, por exemplo, o consumo de ultraprocessados, consumo excessivo de ultraprocessados e coisas do tipo. Então, a gente tem que pensar sempre o quê? Eu não vou ter que falar só sobre um problema de saúde, mas sobre um problema de saúde associado à questão humana. Será que essa saúde chega a toda a população brasileira da mesma maneira, de maneira equânime, de maneira justa? Mais um eixo possível, ciência e tecnologia, né? Ciência e tecnologia envolve reflexões sobre o papel das inovações científicas e tecnológicas na sociedade. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. De que maneira que o algoritmo, né, ou seja, essa seleção daquilo que eu recebo, acaba impactando a vida que eu tenho. Considerando seus avanços, benefícios e riscos. Esse eixo discute como descobertas científicas e recursos tecnológicos influenciam áreas como saúde, comunicação, trabalho, educação, meio ambiente, né? Ou seja, eu vou trazer ali diversas perspectivas pensando sobre essa realidade da tecnologia. Carlinha, você acha que então IA pode aparecer, inteligência artificial pode aparecer? Gente, não é impossível, está dentro desse eixo aqui. Acho que talvez seja ainda uma relação muito atual para que apareça, mas não é impossível porque constitui o eixo da ciência e da tecnologia, tá? Então a gente pode pensar, talvez não especificamente para IA, mas uma alteração, um mecanismo de transformação do mercado de trabalho a partir da implementação de novas técnicas, por exemplo. Cidadania e civismo, e aqui, é infinito, né? Cidadania e civismo é enorme. Então, os direitos e deveres do cidadão, a participação política, o respeito às leis, a invisibilidade, garantir o registro civil, fazer os documentos, tá ali, né? Formação de valores, valores cívicos, educação vai entrar em algum grau aqui na cidadania e civismo, né? Tudo que perpassa a ideia de uma sociedade que seja mais justa, mais solidária, mais conectada, de cidadãos que sejam efetivamente produtivos, vão estar aqui dentro do eixo de cidadania e civismo. Ele é bem geral, né? Porque ele vai falar aqui, da formação de valores éticos e coletivos, de valores culturais. Por fim, o último eixo que a gente tem é o multiculturalismo. Foi o que apareceu no ano passado, né? A valorização da herança africana na sociedade brasileira. A gente tem que entender a sociedade brasileira como uma sociedade multicultural, e essa multiculturalidade tem vários aspectos positivos, mas pode gerar alguns problemas sociais, em especial quando eu tenho uma relação hierárquica entre esses grupos. Então, eu vou ter debate sobre a convivência e interação de diferentes culturas em uma mesma sociedade. Pensando aí nessa realidade étnica, né? A desigualdade de acesso, religiosa, ou seja, já apareceu também os desafios para combater a intolerância religiosa no Brasil, a questão linguística, artística. A artística foi a da segunda aplicação do ano passado, né? Que falava da arte da periferia. Então é tudo multiculturalismo, dentro de eixos distintos, pensando que essa sociedade plural traz questões plurais. Esse eixo discute tanto os benefícios do contato intercultural, quanto os desafios, preconceito, exclusão, xenofobia. Então a gente pode abordar aí de maneira diversa. Lembrando sempre que a prova do Enem é uma prova de problematizar, é uma prova de apontamento de problemas. Pontos importantes. Você pode utilizar esses eixos que eu acabei de te passar aqui para fazer, sabe o quê? Organizar seu repertório sociocultural. Então, faz um caderno digital mesmo, pode ser ali um documento no Word ou em alguma outra plataforma que você gosta, e você organiza abinhas para cada um desses eixos, trazendo o quê? Reflexões, trazendo quais são
os repertórios que você tem de cada um deles. Então, lembra, né? Tava ali com o meu crush assistindo um filme. Eu achei que esse filme dá para usar na redação do Enem. Vai lá e coloca multiculturalismo. E explica com as suas palavras. Porque assim você vai ter um documento muito rico, que é um caderno de repertório feito por você com conteúdos que você de fato conhece, com conhecimentos que você de fato tem. Galera, quando você traz um conhecimento que é seu mesmo, um filme que você de fato viu, uma série que você de fato assistiu, isso atinge outro nível de complexidade. Isso fica lindo, maravilhoso, perfeito, tá bom? Então é isso. É isso. Até mais. E eu vejo vocês na próxima.